O livro Dom Casmurro, de Machado de Assis, é uma obra que consiste fundamentalmente na história de um jovem que busca unir as duas metades da sua vida. A primeira, na infância, onde busca um par ideal para a sua felicidade, um casamento feliz. E a segunda, marcada pela luta de recuperar essa felicidade por meio de suas dúvidas e suspeitas. Há uma discussão em torno da obra que alimenta os espíritos mais inflamados. Capitu traiu ou não seu marido Bento Santiago ou Bentinho? O romance é narrado em primeira pessoa pelo próprio protagonista. Esta condição permite ao autor manter no espírito do leitor a dúvida quanto à fidelidade de Capitu. Isso pode ser acentuado no tema principal do livro Dom Casmurro, que é o adultério. Isso tudo aconteceu de importância secundária, inclusive para o próprio Machado de Assis. A traição ou não de Capitu funciona como meio para observações do autor, ao menos em parte, sobre as razões pessoais ou íntimas da conduta do homem. O romance, entretanto, presta-se a muitas leituras e é interessante ver como a concepção do livro se modificou com o passar do tempo. Quando foi lançado, era visto como um relato inquestionável de uma situação de adultério, do ponto de vista do marido traído. Depois, na década de 60, quando questões relativas aos direitos da mulher assumiram importância maior em todo o mundo, surgiram interpretações que indicavam outra possibilidade, a de que a narrativa pudesse ser expressão de um ciúme doentio, que cega o narrador e o faz conceber uma situação imaginária de traição. Tudo isso é muito interessante, inteligente, do que o eventual adultério nesta narrativa, que é a construção gradativa e lenta na mente de Bentinho da possibilidade de ter havido o adultério. Capitu é uma das mais bem construídas personagens da literatura mundial. Tendo em vista sua extraordinária complexidade psicológica, além dela merece ser citado o personagem José Dias, agregado da família, a mãe de Bentinho, por ser personagem de estruturação interessante. Enfim, Dom Casmurro é uma das melhores obras da literatura brasileira e universal. É um romance original, até mesmo do fato de que ele todos constituem-se um flashback. Nele, o talento de Machado de Assis alcançou o ponto mais alto de sua capacidade técnica e inventiva. Machado de Assis, autor sutil e de penetração aguda em questões sociais, arma o problema e testa seu leitor. É impressionante como isso vale ainda hoje, mais de um século depois do lançamento do livro. O romance é a história de um homem de posses que ama uma moça pobre e esperta e se casa com ela. Já na sua velhice, ele decide escrever um romance de memórias para compreender melhor a vida. Capitu, a personagem que nos é pintada de leviana, fútil, a que desde pequena só pensa em vestidos penteados, a que tinha ambições de grandeza e luxo, inteligência, prática e personalidade forte, marcante. Ela era muito mais mulher do que o próprio Bentinho. Era homem. Capitu acaba tomando a dona do romance. Forma inicialmente com o narrador, um dueto, e depois constitui o centro de um drama do protagonismo masculino, com a entrada de Escobar e do Ezequiel. Capitu, até metade do livro, é quem dá as cartas na relação. É inteligente, tem iniciativa
procura articular maneiras de livrá-lo do seminário. Trata-se de uma garota humilde, mas avançada e independente. Muito diferente da mulher vista como modelo pela sociedade patriarcal do século XIX. Nesse sentido, Capitu representa no livro duas categorias sociais marginalizadas no Brasil naquela época: os pobres e as mulheres. A personagem acabará por perturbar a família abastada ao se casar com um homem rico, Bentinho, também protagonista, mas o anti-herói da história. Não pretendia ser padre, como queria sua mãe, mas tensionava se casar com Capitu, sua melhor amiga, desde a infância. Um fato interessante é que nos planos para não entrar no seminário eram sempre elaborados por ela. E o narrador e o píceo do autor da obra, na velhice, momento da narração, era um homem fechado, solitário e triste. As lembranças de um passado triste e doloroso tornaram-lhe um indivíduo de poucos amigos. O Escobar, amigo do Bentinho, seminarista, era um rapaz esbelto, olhos claros, um pouco fugitivos, com as mãos, com tudo. Ezequiel Escobar foi colega de seminário do Bentinho, e como este não tinha vocação para o sacerdócio, melhor amigo de Bentinho, gostava de matemática, do comércio, e quando saiu do seminário conseguiu dinheiro emprestado com Dona Glória para começar seu próprio negócio. Casou-se com Sancha, melhor amiga de Capitu, e morreu afogado, tragado pela ressaca do mar. Isso mesmo. Ezequiel, filho de Capitu e Bentinho, tem o primeiro nome de Escobar, Ezequiel. Quando pequeno, imitava as pessoas. Vai para a Europa com a mãe, estudou antropologia e mais tarde volta ao Brasil para rever o pai. Já no final do livro, morre na Ásia de febre tifoide, perto de Jerusalém. Percebe-se, por isso, um peso do possível adultério nas costas de Bentinho. Não se trata apenas de uma questão conjugal entre iguais, mas de uma condenação de classe. Bentinho utiliza o arbítrio da palavra para culpar sua esposa, mas é ele quem narra os acontecimentos e por isso pode manipular os fatos. Não se sabe até que ponto tudo que é relatado correspondente à verdade, ou a interpretação feita pela personagem que ele escreve, já que ele não tem boa memória. Isso mesmo. José Dias vestia-se de maneira antiga, usando calças brancas engomadas, brasílias, colete, gravata de mola. Teria 55 anos. Depois de muitos anos na casa de Dona Glória, passa a exercer um papel muito importante, a de um verdadeiro pai para o próprio Bentinho. Já Dona Glória desejava fazer do filho padre devido à antiga promessa. Ao mesmo tempo desejava tê-lo perto de si. Seu Paulo e Dona Fortunata eram os pais de Capitu. Os mesmos jamais se opuseram à amizade de Capitu com Bentinho. Nesse sentido, a questão central do livro não é o adultério, e sim como Machado introduz na literatura brasileira o problema das classes e ainda, de forma inovadora, a questão da mulher. Dom Casmurro coloca no centro de sua temática a menina que não se deixa comandar e, em virtude disso, perturba a ordem vigente naquele ambiente social estreito e conservador. Isso mesmo, estreito e conservador. Olhos de Ressaca. Através das descrições que se faz das personagens, percebe-se um fato comum. Os olhos estão bem explorados por Machado de Assis como os olhos de cigana oblíqua e dissimulada, olhos de ressaca, olhos dorminhocos, olhos redondos, que me acompanham para todos os lados. Na verdade, esses elementos físicos muitas vezes destacam o estado interior. Os olhos redondos percebe-se uma característica física, mas
logo após verifica-se um importante traço psicológico, que acompanhavam para todos os lados, que me observam e me estudam. Olhos de ressaca é aquilo que durante toda a obra está relacionado ao enigma, ao mistério dessa obra. O narrador, Bento Santiago, transformado já no velho Dom Casmurro. O foco narrativo é, portanto, em primeira pessoa, e toda a narrativa é uma lembrança do personagem durante sua vida, desde os tempos de criança, quando ainda era chamado de Bentinho. Porém, trata-se de um narrador problemático. Primeiro porque o narrador é um homem emotivamente arrasado e instável. Segundo porque ele narra fatos que não conhece bem, podendo ser tudo fruto de sua própria imaginação. Acontecimentos, então, são filtrados na subjetividade do personagem, do protagonista. E por isso que a descrição que o narrador faz de Capitu, como uma pessoa volúvel e sensual, deve ser posta em dúvida pelo leitor. O sentimento de ciúme exacerbado de Bento pode ser desvirtuado, ou ter desvirtuado a figura feminina de Capitu.